Olá, voltamos para o segundo bloco do Frente a Frente com o presidente da Comissão de Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, deputado Hildo Rocha. Deputado, o senhor falava aqui, antes do intervalo, no orçamento. A gente percebe que é um tema que o Congresso parece que não gosta de debater e é cheio de escândalos. Eu lembro que em 92, as primeiras matérias ali, antes mesmo da expressão anões do orçamento, eu trabalhava no jornal o Globo e nós fizemos uma série de reportagens que acabou desaguando, tentou-se fazer uma CPI na época, mas aí veio o caso Collor e o orçamento ficou na gaveta e só ressurge depois, quando pegam aquele ex-assessor José Carlos Alves dos Santos, com a morte da mulher, dólar falso, não sei o quê, aquela confusão toda, aí o escândalo veio à tona, aí sim houve uma CPI, que poderia ter sido feita lá atrás. A gente percebe que o orçamento ali é tudo discutido a toque de caixa. Hoje mesmo, praticamente aí o último dia de pauta cheia no Congresso, eles estão lá votando numa sessão do Congresso a lei de diretrizes orçamentárias e votando a toque de caixa, aprovou na comissão, agora à noite está no plenário. Ou seja, é um assunto que parece que os parlamentares não querem se debruçar e é o projeto mais importante que o Congresso analisa todos os anos. Como é que é isso? Quando é que isso vai mudar no parlamento? Quando é que a Comissão Mista de Orçamento vai deixar de ser conhecida como a Comissão do Cambalacho? Melhorou muita coisa, viu, Denise? Lá está muito difícil agora de se fazer esse tipo de esquema de cambalacho. Mas o que acontece é que realmente alguns colegas nossos vão para lá, para a Câmara, e não tem muito interesse em debater, em participar do processo da construção da lei mais importante que nós temos. Nos Estados Unidos é festa, Japão, outros países, faz festa quando se aprova essa lei, porque é ela que vai dizer onde vai ser aplicado o recurso do cidadão que é pago através de tributo para ir para aquele orçamento. Então, você falou, e é fato, apenas hoje que a Comissão Mista de Orçamento aprovou a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e já foi diretamente para o plenário, ou seja, aprovou um relatório que foi lido na hora lá pelo relator, o senador Dalírio Berber. E esse relatório, até mesmo os membros da CMO, deu uma passadinha lá para ver como estava, muitos membros não tinham nem conhecimento, estaria votando ali por orientação partidária, por orientação até Ou mesmo seja, desde a década de 90, a comissão aprova o orçamento sem ler, muitas vezes sabendo do que se trata. Muitos parlamentares, infelizmente, aprovam a lei orçamentária, a LDO, a PPA, os próprios PLNs, sem uma leitura mais adequada. Depois acontece um problema e interessante que essa semana já encontrei um senador, por acaso, ele perguntando para mim quem era o relator da LDO, que ele queria fazer uma emenda. Eu digo, não, senador, não pode mais fazer emenda, já passou o prazo. A emenda, ele disse assim, eu sou da comissão, mas nunca fui lá. Pois é. Aí eu achei aquilo interessante, ele mesmo confessou. Para quê, né? Para que ser da comissão se nem vai lá? Tem que participar, eu entendo que tem que participar. E é um local muito requerido, as pessoas brigam para ir para a comissão. O grande argumento é de que os partidos políticos têm os técnicos, e esses técnicos alertam os líderes sobre possíveis dificuldades e tal, lá na fase de comissão. Um dos pontos mais polêmicos aí se encaixa no debate que o deputado Hildo propôs aqui sobre o tamanho do Estado, que é a proibição de se fazer reajustes, criar cargos novos na administração federal. Isso foi o que mais esquentou. É evidente que existem outros pontos discutidos. O senhor acha que o servidor público já chegou num ponto que não precisa mais ter reajuste salarial? Não, eu acredito que tem que ter reajuste. Todo mundo precisa de ter reajuste. Ontem, inclusive, nós votamos uma medida provisória dos agentes comunitários de saúde. Isso. Houve alguns partidos se posicionando contra, porque ele reajusta o salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. E o reajuste... Não é uma incoerência, não. Por que os outros não precisam? Porque esses estão há 4 anos sem ter reajuste. Quem paga os agentes de saúde, os agentes de combate a endemias, é o governo federal que repassa para os municípios o valor. E os municípios pagam. Tem um estado, parece que o Ceará, que é o único estado que faz esse tipo de ação. Então, recebe aquele valor. Hoje, o valor pago a um agente de combate a endemias
é R$ 1.000 por mês, R$ 1.014. Quando desconta a Previdência e tal, dá uns R$ 800 mais ou menos. Então, é muito pouco para o profissional que tem uma grande responsabilidade. Imagina você que hoje o combate às endemias é responsabilidade dessas pessoas. E se ele não estiver motivado para ir nos locais mais distantes dos municípios para combater o calazar, uma pessoa que contrai o calazar por doença que é transmitida pelo cachorro, Deus me livre, é uma fortuna o tratamento dele. Quer dizer, um funcionário da Câmara vale 30? Pois é, nós temos que corrigir isso. Então, o que eu falei ontem para os parlamentares, eu disse para eles, olha, tudo bem, vamos aumentar, mas vai aumentar para o orçamento do ano que vem. Tudo bem, tem um impacto, tem porque são muitos, mas o valor praticamente insignificante. Só que nós temos que ver também no serviço público uma coisa chamada custo-benefício. Se esses profissionais não estiverem trabalhando, não evitar, por exemplo, o agente de saúde é quem faz o acompanhamento das crianças no que diz respeito à vacinação. Se não tiver esse profissional trabalhando, o que vai acontecer? Vai acontecer que as crianças podem, muitas das vezes, a mãe, por ter algum problema psiquiátrico, tem gente de todo jeito, tem mãe desligada, não está vacinando. E o agente de saúde faz esse trabalho de acompanhar a vacinação. Uma pessoa que deixa de vacinar e contrai uma doença dessa, ela contamina outras pessoas, né? Então, e essa lei também, além de reajustar o salário deles, que é muito pouco, vai para R$ 1.214 para o ano que vem, ela também garante a capacitação e qualificação desses profissionais. Hoje, os agentes de saúde ainda trabalham com papel na mão, caneta e lápis. Eles já deveriam estar trabalhando com tablet, chegando em tempo real. Olha, nesse povoado, tal família está ali sem fazer a vacinação, a mulher gestante não está fazendo preventivo e tal, que ele faz esse acompanhamento. Para acompanhar passo a passo. Né? Isso, além do que tu tem que atualizar. Hoje em dia, existe o tal do fake news. Vocês sabem, vocês conhecem bem mais do que eu, saiu um fake news aí de que, um assunto de 10 anos atrás, de que a vacinação, a vacina tríplice viral, ocasionaria o autismo, de que a criança que toma a vacina tríplice acaba ficando autista. E aí, muitos pais, muitas mães dizem assim, não, eu não vou vacinar meu filho de... O sarampo está dominado, já está erradicado o sarampo, então não vou vacinar. Não vou vacinar. Só que, na verdade, se tu não vacina, aí volta tudo. Mas o profissional, o agente de saúde, tem que estar preparado para... E é bom esclarecer que é mentira, essa história de que vacina tríplice viral provoca autismo. Não é. Isso é mentira. Então, só que o agente não é nem de saúde... fake news, porque se é fake, não é news, né? Não é notícia. Só que o agente não está preparado para combater uma mentira dessa que é praticada na internet, digamos assim. Então, ele não está nem sabendo como fazer. Tem que qualificar os profissionais. Tem que qualificá-lo, então. Agora, deputado, essa LDO que está sendo votada hoje, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, para você que não sabe, é a lei que vai reger a forma como deve ser feito o orçamento do ano que vem, que vai ser o orçamento aí do próximo presidente da República. Essa lei, a LDO, está proibindo o reajuste do funcionalismo no ano que vem. Como é que vai ser isso? Porque as categorias já estão se mobilizando para tentar derrubar isso hoje à noite. Até então, parece que não tinham conseguido. Como é que vai ficar? Tem um teto de gasto a ser cumprido? Como é que está essa confusão aí em relação ao orçamento do ano que vem? Eu entendo que você tem que deixar mais uma forma flexível para o próximo presidente. Você não pode deixar muito rígido, como está sendo... proposto aí pelo governo federal e também lá dentro da CMO encampado. Ou seja, lá, o Congresso vai mudar isso? Eu acredito que sim, não pode ficar desse jeito. Tem algumas categorias que precisam ter esse reajuste. Nem que seja pouco, mas tem que ter. Nem que seja igual à inflação do último ano, mas deve ter. Mas é preciso dar uma repensada, né, deputado? Claro, muito desequilíbrio. Mas mesmo que se aprove dessa forma, o próximo presidente, se ele quiser, ele muda para mudar, deu mais rápido, não é difícil. Já me falaram que em relação ao teto de gastos para o ano que vem, já tem uma proposta para levantar esse teto em caso de investimentos em saúde, na área de saúde, educação e investimentos de uma forma geral, ou seja, as despesas com saúde e educação não precisariam seguir o teto, seriam tiradas do teto. E no caso dos investimentos, poderia aí dar uma acrescida, uma levantada nesse teto.
Como é que vai ser isso? O senhor acha que vem uma revisão do teto no ano que vem? Vem, com certeza, até porque também nós não podemos deixar de gastar nessas duas áreas, que são as áreas prioritárias de todo o governo. Pode até ter outras, como a segurança pública, mas a saúde e a educação é prioridade de qualquer governo, sem dúvida. Mas uma emenda à Constituição, né? O próximo presidente terá que ter uma base muito grande, né? Para fazer Sempre mudança. Começa bem, né? O presidente, quando chega com um mandato ele chega recém-eleito, chega cheio de gás. Com confiança total. Eles falam, inclusive, em retomar a reforma da Previdência, né? Nesse intervalo aí, o próximo presidente eleito, ainda com esse Congresso. Isso seria ali novembro? Não vejo possibilidade desse Congresso aprovar a reforma previdenciária. Por quê? Mesmo com o presidente eleito e forte politicamente? É porque, no caso, o presidente que se eleger, ele tem que assumir a presidência e dizer o que ele quer. E se ele nem assumiu ainda a presidência, como é que ele vai... Com a liderança e com a expectativa de poder. Eu não acredito que isso possa vir a ocorrer. Deputado, diz aqui o Márcio, muito boa noite, meu nome é Márcio, sou de Iperó. Obrigado, Márcio. Antes de tudo, não está na hora de uma nova constituinte e discutir um sistema de governo e acabar com o sistema federativo? Seria uma constituinte para acabar, mudar, né, o sistema de governo. Esse sistema federativo tem que ser rediscutido? Olha, eu queria até agradecer a colocação do Márcio aí, porque eu tenho nisso, antes do senhor responder, deixa eu só acrescentar que é nessa linha também, o Emilson Nunes Costa, lá do Rio de Janeiro, obrigado, Emilson, ele está dizendo, sinceramente, dá para discutir uma verdadeira reforma tributária sem discutir a real reforma do nosso pacto federativo? Vai aí dentro do mesmo assunto, o senhor já responde também a pergunta do Emilson. Não, o Emilson está certo, e o Márcio também. Eu acho que eu tenho até uma proposta de emenda à Constituição, autorizando a constituição de uma nova Constituinte, para que a gente pudesse... Total. Mas há um entendimento da mesa que não cabe e tal, eu até recolhi as assinaturas, consegui o número suficiente, está lá na mesa, estou até entrando com recurso ao plenário para que seja... tramitar essa emenda que ela prevê... porque geralmente uma nova Constituição, né, a instalação de uma Constituinte, é geralmente depois de um movimento muito grande na sociedade, né? Temos aí um movimento grande. Domingo mesmo, uma confusão daquela, maior do que aquilo ali, acho que o país não tem. Impeachment. Não tem maior do que isso. Nós estamos num momento adequado para mudar a Constituição. O que nós temos percebido é que até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal tem encontrado dificuldades com a Constituição que nós temos. Tem dado traduções de uma forma, mês ou 2 meses depois, já mudando, já querendo mudar o que foi o seu entendimento. Então, nós temos que caminhar para uma nova Constituição. Eu vejo isso. Eu vejo que nós temos que caminhar para uma nova Constituição. Essa Constituição aí está meio complicada para tocar o Brasil com ela. Na época, deputado, o presidente José Sarney falava muito, né, na ingovernabilidade. É isso aí que está acontecendo? Eu estou vendo aí um choque permanente entre os 3 poderes, muito em função da questão da nossa Constituição. A nossa Constituição, está certo que os Estados Unidos tem uma Constituição lá antiga, mas a Constituição dos Estados Unidos é muito pequena. Muito pequena. Ela trata de poucos assuntos. Se for para a gente fazer isso, tudo bem. Que trata de poucos assuntos vai durar eternamente. Mas grande parte da forma de entendimento no meio da sociedade é constitucional. Pois é, nós aqui no Frente a Frente, nesta noite diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília, estamos falando com o deputado Hildo Rocha, que é o procurador da Câmara dos Deputados, falando de política e também das últimas ações do Congresso Nacional. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta. Só um pouquinho.